E boas, galera, episódio 71. Hoje eu falo com uma das lendas vivas da vela brasileira, Beto Pandiani. Boa tarde, Beto. Obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo. De que região de Santos que você é aqui? Que canal? Eu morava do lado do Colégio Canadá. Aqui do lado. Depois na época eu estudei no Ateneu Progresso Brasileiro, que não existe mais, né? Uhum. E quando eu mudei para São Paulo, enfim, não voltei mais a morar em Santos. Só voltei periodicamente para ver família e tal. Mas a conexão é grande. E meu pai, velejador, né? Velejava na Itália, foi morar em Santos na década de 50 para construir a refinaria de Cubatão. Então, daí que eu surgi. O porto e suas trocas, né? Você que já esteve por muitos portos aí. A cidade portuária, ela é diferente, né? Ela tem uma outra aura, não é? Sim, a gente está aberto para o mundo, né? Literalmente, né? Tanto a atividade econômica como as pessoas que acabam vindo trabalhar. E também tem uma coisa interessante, né? Tem santista em tudo que é lugar desse planeta, é impressionante, né? Todo lugar que eu vou tem alguém que eu descubro que é de Santos, né? E lembrando que Santos, na década de 50, 60, era a praia de São Paulo, né? Ninguém ia para o litoral norte, nem para o Guarujá, né? Era Santos, né? E eu tenho uma conexão, ainda mais o meu tio Ciro Costa, ele era diretor do Santos Futebol Clube na época do Pelé, viajava, fazia as excursões com o time, né? E então a minha infância também teve esse aspecto, né? Da conexão com o Parque Balneário, com os atletas, com a Vila Belmiro, com a época gloriosa do nosso Santos Futebol Clube. E a minha infância também ela foi muito rica em Santos, né? Coisa de você ficar livre, não tinha essa coisa de São Paulo, de perigoso, né? Eu ia para a escola com 7 anos a pé, eu me lembro disso, ia pescar peixinho no canal, ia para a praia ver partida de tamborel, andava sozinho, né? Então, isso é uma coisa rica para a imaginação da criança, né? Enfim. E você sabe que dessa minha rica lembrança da minha infância, eu escrevi um livro que vai ser lançado agora em junho, aqui em São Paulo, que é um livro juvenil, que conta a história de um garoto velejador, que nasceu em Santos, que sou eu, o nome dele é Spaghetti, que era meu apelido na escola, e ele tem um cachorro picolé, que é o meu cachorro de verdade, e eles partem para uma viagem para a Patagônia, para averiguar a questão do plástico, como o oceano está em relação à intoxicação dos animais marinhos. E é um livro de 250 páginas, quadrinhos, está ficando lindo, vai para a gráfica, acho que daqui a pouquinho, uma semana ou duas, e é um projeto de educação ambiental para jovens 14 anos mais. Então você está incluído, porque você tem mais de 14. Sim, posso ir. Sabe que aqui, ainda falando de Santos, eu moro aqui pertinho de onde você ali do Canal 3, e minha filha, eu não consigo mandar ela a pé para a escola, porque é perigoso, mas ela volta a pé para a escola, da escola para casa, ela ainda volta caminhando 3 quadras, ela volta, eu acho isso importante aqui em Santos. Essa de encontrar santista em locais improváveis, quando é navegador ainda está mais ou menos no ramo, né? Tem aqui mas tem um santista, o Renato Teixeira, que nasceu ali na Ricardo Pinto e você não vai dizer que é de Santos, né? Violeiro. Pois é. E tem locais improváveis. Da última vez que a gente conversou, foi antes da pandemia, você fez uma palestra pra gente num evento que a gente faz em São Paulo. Infelizmente, só foi o último, eu fiz alguns no mês seguinte, chamava Baravela, e aí eu te coloquei na fria de dar uma palestra num bar, que eu acho que foi a primeira vez que você deu uma palestra num bar. E lotou, hein? Lotou. E aí veio, infelizmente, logo depois, ele foi em novembro, salvo engano, depois veio o final do ano, a pandemia começou ali em março. Como foi o período de pandemia para você, nos seus projetos de náutica?
Olha, eu me sinto constrangido de falar que foi um período bom, porque eu sei que foi uma tragédia para a maioria das pessoas, né? Mas logo na primeira e segunda semana do lockdown, né, que foi a partir de 20 de março, eu pensei assim, falei, puxa, eu tenho que pensar que minha casa aqui, meu apartamento é meu barco, né? Então, o que eu vou fazer no meu barco agora para viver bem, né? E eu pensei em algumas coisas, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar da minha saúde mental. Então, criei rotinas de esporte, principalmente, andar com meu cachorro 3 vezes por dia. Montei um grupo de caminhada aqui no bairro de pessoas que têm cachorros e queriam também andar, que era algo saudável, né? Porque você está ao ar livre. E aí, com essas caminhadas, nós podíamos conversar, trocar, e então a gente mantinha uma atividade social, né, que é importante. Mas aí eu me dei conta que eu era um especialista de quarentena, né, porque o meu barco é literalmente uma quarentena, né, um barco muito... Por isso que eu perguntei, é justamente essa relação, porque você já vivia isolado durante muito tempo, né? Ele tem algumas semelhanças, assim, né? Então, vamos pensar as condições da pandemia, que era você ficar num ambiente fechado, num ambiente de risco, sem saber quando você vai sair, quando vai acabar, né? Aquela crise toda. E o nosso barco é exatamente assim, né? Um barco à vela, no nosso caso, que não tem motor. A gente sabe o dia da saída, mas não sabe o dia da chegada. O risco de velejar num barco sem cabine aberta é 100 vezes maior do que um barco cabinado. Então, a gestão de risco, o fato de você ter poucos recursos, ter muitas limitações, já é um ambiente familiar para mim. Então, o que eu percebo e percebi durante a pandemia é que muitas pessoas tiveram dificuldade de lidar com esse isolamento, porque são pessoas que não tiveram oportunidade de ficarem isoladas, né, e só com elas. Então, a minha conclusão, sem querer ser dono da verdade, mas dá para perceber que a maioria das pessoas tem dificuldade de ficar com elas. Esse é o primeiro ponto, né? E daí, se você não consegue ficar com você, realmente se desencadeia um processo e as consequências não dão nem para você saber para onde você vai chegar, né? Em termos de um desequilíbrio, em termos de você ter a sensatez para tomar decisão. E eu me lembro bem que logo no primeiro mês, assim, a conversa entre as pessoas, não, isso vai durar pouco, parece que são só 45 dias. Eu, quando eu vi isso, eu falei, olha, essa é uma armadilha, viu? Porque quando nós atravessamos o Atlântico, né, de Cape Town para Ilhabela, né, o Igor e eu, nós ouvíamos de todas as pessoas, não, vocês vão demorar 25 ou 27 dias, a Cape Town Rio é uma regata que ninguém passa mais do que 26 dias, 27, papapá, vocês estão num catamarã, e eu pensava, né, será mesmo? Né? Mas a gente criou uma certa expectativa. E no fim, nós pegamos uma calmaria de 9 dias, muito vento contra, mau tempo, e chegamos em 37 dias, o que é muito, né, num barco sem cabine. E no trecho que a gente ficou sem vento, foi realmente muito frustrante, né? E a lição é essa, né? Jamais criar uma expectativa de algo que você não tem controle, né? E do que você tem controle, sim, você pode se planejar, você sabe que um bom planejamento pode te ajudar em muitas previsões, né? Mas o que você não tem controle, você tem que tomar um cuidado muito grande com a tua cabeça, e a viagem, ela tem que começar com um espírito pronto para as adversidades, para as coisas improváveis, para o imprevisto, para que essas coisas não estraguem o teu projeto, o teu humor, para que essas coisas não desequilibrem a tua relação no barco com o teu colega, né? Numa tripulação às vezes até mais difícil. Então, trazendo tudo isso para a nossa vida, assim, urbana, né, na época da pandemia,
Nós vimos e soubemos, né, de casais que separaram, famílias que tiveram problema, pessoas que entraram em depressão, jovens que não foram para a escola e perderam um tempo na vida que vai ser difícil recuperar. E eu vejo que isso se deve muito ao fato das pessoas serem muito controladoras. E o fato de você ter a ilusão que você controla alguma coisa, no momento que você perde o controle, né, que a vida realmente tira o teu controle, e a possibilidade de você fazer qualquer coisa e nada mudar, as pessoas vão sofrer muito, vão ter um problema sério. O mar, nessa hora, é um grande professor, né? Porque faça planos, Deus ri, você tem que estar sempre se reconstruindo, se reinventando, né? Sim, o mar é um grande professor. Para quem vai para o mar, sabe muito bem, né? É uma força milhões de vezes maior que a de qualquer ser humano que se atreva a cruzar um oceano. E difícil você saber o que vai acontecer numa travessia de 1 mês, 2 meses, né? Atravessar o Pacífico, por exemplo, é uma viagem muito longa. Não tem uma previsão que te garanta que você vai só velejar com vento favorável, que não vai pegar um mau tempo e tudo mais. Isso é uma ilusão, é impossível, né? Você sabe que você vai pegar. Então, muita gente às vezes até me questiona, fala assim, mas sabendo que vocês vão pegar mau tempo, num barco aberto, mas por que vocês fazem isso, né? Sempre tem esse questionamento, né? Bom, ninguém aqui é masoquista, com certeza, mas é intrigante você pensar que nunca ninguém atravessou o Pacífico num barco aberto e que você pretende fazer isso e você mesmo se pergunta, né? Será que eu vou aguentar? Será que tudo que a gente pensou vai dar certo? Será que a gente não está esquecendo nada? Normalmente são processos de 2 anos, assim, ou 3, né, de planejamento, de você fazer uma adaptação num barco tão pequeno. Mas a verdade é que quando a viagem começa, é aí que você vai ter a resposta, né, daquilo que você pensou, né? O feedback quem te dá é o mar, né, voltando, né? Só que o mar é uma força infinitamente maior do que a nossa. Então, ter um feedback negativo de uma força muito grande não é uma coisa muito agradável. Ou seja, você fala, você pensou errado isso aqui não devia ter sido feito, esse parafuso está subdimensionado, ele vai quebrar. Então, no mar a gente entende que ser corajoso, às vezes você morre mais rápido do que ser humilde, né? Melhor ser humilde e aceitar que você errou do que ser valente e enfrentar aquilo de uma forma despreparada, né? Eu já vou falar da última viagem, que o pessoal vai ficar... É o que eu acho que é o filé mignon do nosso papo de hoje aqui, mas é porque eu recebi uns pedidos primeiro para trazê-lo aqui no nosso podcast, e segundo, porque eu acho que você é a autoridade brasileira que mais entende disso, e o pessoal queria a sua opinião sobre, que são viagens curtas em veleiros iguais aos que você usa, os Hobbycats, só que Hobbycat 14, 16, pela costa do Brasil, porque poderia se fazer muito mais do que se faz hoje, né? Navegar a costa, indo de praia em praia. Sim. Eu lembro de um vídeo seu chegando de uma das expedições, você estava chegando em Santos, a sua terra velejando num catamarã sem cabine, e assim, e a sua emoção, né? E assim, eu acho que tem um potencial para a gente fazer isso, já que o nosso desenvolvimento náutico hoje, ele é muito atrelado ao desenvolvimento de marinas. E esse tipo de turismo à vela, de viagens à vela, enfim, não vou chamar de aventuras, porque a gente sabe que não é, se for aventura vai morrer, né? Ele depende menos disso. O que você acha disso no Brasil? Olha, eu vira e mexe, eu recebo alguma mensagem de alguém querendo conversar comigo, pedir um conselho, a pessoa quer fazer um trecho, Salvador, Rio de Janeiro. Outro dia uma pessoa me escreveu e, enfim, o Brasil é perfeito para isso, né? Porque a gente tem uma costa
amigável, né? Comparado à Patagônia, comparado a lugares de alta latitude, Europa, às vezes muito frio, lugares que venta muito, né? E o Brasil, ele tem um litoral, principalmente litoral de São Paulo para cima, né? Você consegue ter uma previsão muito boa de 2 dias, dependendo da época do ano, você tem vento favorável, ou para descer ou para subir, e para esses catamarãs é sempre legal você velejar com vento favorável, né? O VAB 16, os catamarãs de 20 pés que eu usei, né? Já vim de Salvador para a ilha num Hobby Tiger, né? 18 pés, é maravilhoso, né? E podia ser muito mais explorada, né? Porque você não precisa levar muita coisa. Você pode levar uma barraca, você pode acampar para dormir em cima do barco, mesmo no trampolim. É um turismo interessante, porque o veleiro cabinado, né, o veleiro tradicional, ele não chega na praia, né? Aliás, é muito mais seguro velejar longe da costa do que colado, né? As pessoas que não velejam, às vezes, têm essa ideia de que é melhor estar pertinho, né? Mas pertinho tem pedra, tem barco, tem pesqueiro, tem rede, tem armadilha, tem mil problemas. Então, o catamarã já é diferente, né? Ele, como cala pouco, né? Um pouquinho mais de, sei lá, 70 centímetros, 80, ele já flutua e não bate em nada. Então, é muito interessante porque você consegue fazer uma velejada exploratória, né? E você consegue parar nas praias, parar em praias que tem em algumas ilhotes, ilhas pequenas, em lugares que ninguém para. E também, quando você tem um mau tempo, você encosta, né? Quando você tem uma chuva chegando com CB, né? A vantagem é essa, você põe o barco para cima da areia, acabou o problema, né? E ao contrário, num veleiro grande, muitas vezes você tem que ancorar e você está num lugar desprotegido e não tem onde parar. E então, por isso que quando a gente fez a Rota Austral, né, a viagem por baixo da América do Sul, justamente essa imagem que você falou, eu chegando em Santos, né, a gente velejou por uma costa muito difícil, né, Patagônia chilena e Argentina, mas todos os dias a gente parava de noite e dormia na praia. Então, se entrasse 50 nós, como entrou muitas vezes, ele estava na praia. Então, é completamente diferente você estar com 50 nós acampado na praia do que 50 nós no mar. E essa versatilidade do barco é que que me entusiasmou logo na primeira viagem, né, que foi Miami-Ilhabela, em fazer uma viagem exploratória, né, de chegar nas Bahamas e dormir numa ilha não cartografada, passar por cima de um banco de coral, encontrar lugares pouco conhecidos, pouco habitados, né? E foi com esse raciocínio que a gente começou a viajar, né? Todos os dias parar em algum lugar para dormir e a gente vai, vamos fazer um pinga-pinga, né? E depois, tudo bem, a gente foi aprendendo que tinha alguns trechos que tinha que velejar de noite, alguns trechos mais longos, e nós fomos aprendendo a velejar à noite. Não é aprender propriamente, é como aguentar, né? Como ficar molhado de noite, como nos alimentarmos, como nos hidratarmos, e proteção do sol, do frio, coisas assim. Então as viagens foram, vamos dizer, crescendo, e ao longo dos anos nós fomos aprendendo, né, com o mar até onde a gente podia ir, né? E cada vez que eu voltava, eu percebia que dava para subir um degrauzinho a mais, né? Então, por isso, a 8ª viagem, agora, 2022, com o Igor, a gente fez a passagem noroeste, né? E realmente é uma coisa bem desafiadora para um barco que não tem motor, para uma região muito fria, que tem pouco vento ou muito vento, onde o mar está congelado a maior parte do ano e você nunca sabe em que horas vai abrir, aonde vai abrir a passagem. Então, para nós chegarmos, vamos dizer, nesse nível de desafio, de gestão de risco e problemas, a gente realmente foram 30 anos, né? 24. Vai ser o pós-doutorado, né? Não sei, mas 24 de fevereiro completou 30 anos desde que nós saímos de Miami na primeira viagem, né? Sim. Na última viagem,
como a logística deve ser. Aliás, suas viagens começam com levar o barco até onde você vai sair, né? Uma vez você rebocou até a Patagônia, não foi? Já reboquei para Ushuaia, já reboquei para Porto Montt, já reboquei para Vinha del Mar. Só essa parte já dá um livro, só essa parte do reboque. Mas essa última, que eu imagino que o acesso é muito mais complicado até que a própria Patagônia, não? Não, era uma estrada, foram 12 dias rebocando de Seattle praticamente até o Ártico, no Canadá, por uma vila inuit chamada Toyaktuk, que o pessoal apelidou de Tuk, porque é mais fácil falar Tuk. Mas é uma vila inuit que está acima de 70 graus, e quando nós chegamos lá, foi em 2022, né, em junho, né, o Oceano Ártico ainda estava atrasado de gelo, estava mais ou menos um mês atrasado, né, o que era para já estar aberto, estava fechado. Então a viagem já começou assim, né, a viagem começou sem começar, nós ficamos lá 20 dias esperando de gelar, ou o gelo andar, na verdade, né, porque são placas de gelo que se movimentam no verão. Mas chegou uma hora que a gente perdeu a paciência e a gente se enfiou no gelo lá para tentar encontrar uma brecha e passar a primeira barreira, e deu certo. Mas foi uma experiência assim, muito intimidador você chegar no meio daquele gelo, entrar uma neblina, não tinha propriamente noite, porque o sol não baixava a linha do horizonte, mas na hora que ele estava bem baixo, assim, com a neblina, ficava escuro, né? E era um ambiente, assim, um pouco tétrico, assim, lindo e, ao mesmo tempo, assustador. A presença do urso polar nesse tipo de ambiente é muito grande, porque ele caça no gelo, a foca, né? Então, a gente estava o tempo inteiro imaginando que ia pular um urso na nossa frente, né? Porque a gente andava nos canais, cheio de gelo, algumas vezes o barco encalhava no gelo, a gente tinha que descer na placa, empurrar o barco, e sempre imagina, né, que vai aparecer um urso, né, tem muito urso nessa região, mas felizmente só apareceu urso quando a gente estava longe dos animais, a gente estava seguro, né. Ai. Ver o urso polar deve ser bonito, mas ao mesmo tempo deve ser. Bicho rápido. A gente viu o urso polar num lugar que já tinha noite, né? Aí você vê os animais na praia andando, procurando um animal para ele caçar. E aí você sabe que ele nada bem. E você está ancorado a, sei lá, 300 metros da praia. Para ele, 300 metros é nada, né? E um barquinho como o nosso, ele pesa mais que o barco, né? Um urso polar jovem pesa 600 quilos. Então, sei lá, você vê, pensar se ele decidir visitar o barco à noite lá para xeretar o barco, né? É um petisco. Você fez, numa das viagens que você fez um show para uma tribo Yanomami, não foi? Era Yanomami a tribo que você cantou? Não e foi, né? A gente cantou, né? Não, eu tô brincando contigo, mas foi um show, né? Você cantou. Mas ali eu acho que foi o mais... Às vezes quando eu penso nesses assuntos antropológicos, essa sua experiência foi uma das mais próximas que um ser humano talvez tenha de ter feito uma viagem no tempo, né? Porque ali congelou-se o tempo. Com o seu contato com o pessoal lá do norte, lá com os nativos, foi igual ou eles já não existem mais como eram antigamente? Não, completamente diferente, né? Na ocasião desse contato com os Yanomamis da Amazônia, né, venezuelana, 30 anos atrás, eles eram índios que nunca haviam visto homem branco, salvo os agentes lá, vamos dizer, da FUNAI venezuelana, né? Ao contrário, agora nos Inuits, no Ártico, eles têm casa, carro, lancha, caçam, eles continuam sendo caçadores, mas eles caçam com rifle, e usam trenó, né, para caçar, porque é o jeito tradicional, mas muitas vezes usam snowmobile para se locomover, né, aquele jet ski de gelo, mas a vida deles é completamente ocidental nesse aspecto, né, tem supermercado e tudo mais, mas vamos dizer, há uns 50, 60 anos atrás, eles ainda dependiam 100% da caça, né?
E hoje eles têm a caça, mas eles hoje comem tomate, salada, vão no mercado, compram um telefone, quer dizer, não tem nada... Tem uma Hilux? Tem Hilux, com certeza tem, né? Tem muita caminhonete lá no Ártico, né? E as cidades, que são vilas, né? Não são lugares que tem... A gente passou numa vila que tinha 300 pessoas, passamos em vila de 900 pessoas e a maior 3.000. É uma estrutura bem complexa para você imaginar que não tem energia chegando lá, né? É tudo à base de diesel, né? Então o navio chega uma vez por ano para abastecer a comunidade com diesel, com equipamento. São grandes blocos de gerador. A logística de abastecimento de água e tirar esgoto é diária, né? Porque senão congela. A caixa d'água fica dentro da sala, a casa fica com aquecimento 360 dias por ano. O carro, por exemplo, eles só ligam e desligam o carro no verão. Quando chega, por exemplo, outono, que lá para eles é setembro, outubro, eles já não desligam mais o carro fica ligado até a primavera, porque se ligar o carro, não liga mais, ele congela. Então, são coisas assim que a gente nem imagina que possa existir uma cidade que tem uma temperatura de 40 graus, 45 graus negativos, que você fica pelo menos 45 dias no escuro sem ver nada. Então, é uma vida muito diferente. Essas vilas são distantes uma das outras, né? Não tem estrada. A única maneira de você conectar com uma outra vila é com um avião. No inverno, o mar congela, quer dizer, 90% do ano está congelado, né? No verão, eles ainda conseguem pegar uma lancha e visitar uma comunidade que está a 400 milhas. Mas é uma época muito curta do ano que eles têm isso. Então, eles estão muito isolados do mundo, né? E tem várias outras que a gente não chegou, né? Tem até uma comunidade mais ao norte do planeta, está numa ilha acima, né, no Oceano Ártico, em cima do Canadá. Eles estão a apenas 800 quilômetros do Polo Norte geográfico, que é 90 graus. Então, chama Alegra, se eu não me engano, e é um lugar que tem 62 pessoas. E a média da temperatura lá é menos 20 graus do ano. A média. Eu tinha vontade, se eu ganhasse numa Mega da Virada, pegar esse pessoal e levar para passar um verão em Copacabana. Vão morrer. Não, eles... Morrem, né? Você pega um Inuit, a gente encontrou um dia... umas pessoas... em Tuk, que a gente estava lá parado, teve um dia que bateu 28 graus. Depois, no outro dia, foi para 4 graus. Mas 28 graus, não, eles não saem na rua, eles ficam em casa, trancados. E aí, chega de noite, que está mais fresquinho, aí cai para 15 graus, eles saem. Mas foi só apenas um dia. Mas em outro lugar que nós chegamos, estava em torno de 18 graus, eles estavam incomodados com aquilo, sabe? É muito quente para eles aquilo lá. Ele estava transpirando, assim. Eles têm um metabolismo diferente, né? Eles comem... uma regulação, né? Carne, imagina que a tua avó, o teu avô, o teu pai e tua mãe comeram carne a vida inteira e nunca comeram uma fruta, uma folha, só carne. Acorda, come foca, à tarde come baleia, à noite come urso e foca, e é isso, entendeu? É um outro metabolismo, tem um outro aparelho digestivo, né? Completamente diferente, né? Vocês comeram o quê, você e o Igor? Liofilizado ou experimentaram a comida? Eu quero saber se você foi no melhor restaurante inuit da região e experimentou a carne da mãe. Não existe restaurante lá, é incrível. Não tem. É o único lugar que você compra uma comida é no supermercado. E se você chegar numa vila inuit, no supermercado, e se for um domingo, estiver fechado, você vai ficar sem comer até o outro dia. Na verdade, quando nós fomos para a Groenlândia, né, em 2005, né, o Filipe Whittaker e eu, na Rota Boreal, nós chegamos numa vila chamada Ilulissat,
também na Groenlândia, e encontramos uma família onde uma das meninas havia feito um intercâmbio estudantil aqui no Brasil e ela passou um ano em Porto Alegre. Então, quando ela viu brasileiros, ela ficou super emocionada e nos convidou para jantar na casa dela, né? E o pai dela, que era um senhor que nós vimos ali no pier e tal, era o último construtor de caiaques originais, né? Porque os caiaques foram... A palavra caiaque é uma palavra inuit. Os caiaques foram inventados pelos inuits. E eles é uma estrutura de madeira com pele de foca, né? E a pele não deixa a água passar, então ela é totalmente impermeável. E ele tinha algumas dessas canoas ainda na casa dele, lindas as canoas, né? E era assim que eles caçavam, com o arpão e a canoa. E à noite nós fomos lá jantar, e quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos, assim, pela a quantidade de coisas diferentes que eles prepararam, assim, era uma coisa... Eles estavam preparando um banquete para nós, né? Então tinha olho de foca para comer, o olho cru, quer dizer, eu não comi o olho, mas estava lá. A foca, ela é um sashimi, né? Ela é cortada fininha, crua, e a foca tem várias partes, né? E algumas partes eram bem chiclete, tinha que mastigar muito assim para comer. Uma dobradinha mal feita. Exatamente, uma dobradinha. E a carne da baleia era frita. O aspecto dela, olhando, você pensa que é um bife de carne, é uma carne vermelha, né? E quando você vai comer, ela é um bife com a textura de um bife, mas com um gosto de peixe. É um pouco estranho, mas também você pode comer vários tipos de baleia, né? E a gente só provou uma, eu não me lembro que baleia era aquela. E depois, a única carne que eu realmente achei saborosa e é mais familiar com o meu paladar é o búfalo do Ártico, né, que chama ox, que é aquele búfalo peludo que parece um bicho pré-histórico, né? E é um animal até raro de você encontrar e de ser caçado, porque ele é muito, vamos dizer, ele se esconde, é muito arisco, né? E essa foi a nossa experiência, né? Então, eu já não me agradou o cardápio inuit. Então, nessa viagem, quando as vezes que nós comemos fora do barco, foram em algum hotel que tinha lá nos lugares, e uma das vezes nós conhecemos um pescador inuit que preparou um salmão do Ártico maravilhoso, com batata, e aí sim, você come um salmão verdadeiro, não é esse salmão que a gente come no Brasil, né? Porque esse salmão que a gente come é ridículo, ele é um salmão criado em cativeiro no Chile, alimentado com ração de frango e corante. Nem a cor é de verdade. E lá não, o animal, o salmão do Ártico, né, que eles chamam Arctic char, ele come o crio, né, que é aquele mini camarãozinho que é bem vermelhinho, né, quase um laranja, bem forte, assim. E por isso que ele fica nessa cor, né. Mas é outro gosto, não tem nada a ver com isso. Maravilhoso. É outra coisa. Rota Polar, quantos dias? Total 100 dias entre o translado, né, de Port Townsend para o Ártico, preparação, montagem, finalização do barco, a viagem e voltar para pegar um avião para voltar para São Paulo. Vocês saíram do Alasca, você e o Igor, correto? Do lado do Alasca. Na verdade, a gente não foi proibido entrar. A estrada que chega no litoral do Alasca, ela não termina no mar. Ela termina numa planta de petróleo, como se você chegasse em Cubatão e não deixasse você chegar no Guarujá, mais ou menos assim. E aí a gente ficou 3 meses negociando lá com o presidente da empresa e não teve jeito. Então a gente teve que ir para o lado do Canadá, colado na fronteira com o Alasca. Então nós saímos muito próximos do Alasca, mas a nossa ideia, inclusive, era voltar um pouco para chegar num lugar no Alasca que tem muito urso polar, gravar os ursos e sair de novo. Mas como o gelo estava fechando a passagem para o lado do Pacífico, né, do lado do Alasca, a gente não arriscou
porque a gente já estava atrasado em relação ao tempo, né? Essa viagem, eu creio que essa e a Rota Boreal foram as únicas viagens que a gente tinha uma data para acabar. Porque entre 10 e 15 de setembro, a temporada termina no Ártico. E você começa a ter mau tempo. E isso é um relógio suíço, não é que tem meio ano que muda. Não, todos os anos, aquela semana, o tempo fica horrível. E no ano de 2022, que foi o ano que nós fizemos a viagem, isso aconteceu um pouco antes. Então, a gente já estava estourado no tempo, né? E a gente, sempre que faz um planejamento, a gente deixa uma gordura para queimar, né? Pode acontecer isso, aquilo. E essa gordura já foi queimada na saída, que foram os 20 dias que a gente ficou lá parado esperando o gelo abrir. Então, toda a tolerância para uma quebra, por alguma coisa que a gente não tivesse previsto, né, tivesse acontecido, a gente perdeu. E aí a gente tinha que andar. E foi um ano duro, porque quando passava um mau tempo, vinha o vento, aí acabava o vento, a gente tinha que pedalar, a gente tinha um sistema no barco, né, que a gente sentado pedalava, girava um L. Desculpa te interromper, mas sem isso eu acho que não teria sido possível, né? Porque era muita calmaria, né? Muita calmaria, pedalamos pra caramba. Graças a Deus tinha aquele negócio lá que, bom, passa o tempo, né? Porque imagina você ficar parado lá sem fazer nada. É melhor andar 2,3 nós, 3 nós às vezes, do que não andar, né? Faz bem para tua... É aquele sistema do Hobbycat que... Não, Kayak não, é outro sistema. É diferente, aquele do Hobbycat é uma pazinha que faz assim, né? Isso. Não, esse é um hélice mesmo, com um eixo e tal, e funcionou bem, foi realmente muito... E a gente, às vezes você fala assim, o vento está ali a 5 milhas, sabe? Bom, pedala e vai até o vento. E a outra, que esse barco tem muita vela e ele anda muito bem com o vento aparente baixo. Então, às vezes tem, sei lá, 2 nós de vento. Se você criar uma velocidade, né, um impulso com um pedal, ele vai fazer um vento aparente com esses 2 nós, desde que seja contra o vento, né? E ele vai dar um resultado que vai deixar o pedal mais leve, né? Uhum. Porque o pedal é pesado, ele não tem inércia como a bicicleta, né? Que você começa a pedalar, depois que ela embalou, o pedal fica um pouco mais leve. No barco ela está sempre pesada, como se você estivesse subindo uma ladeira o tempo todo, né? Então, com qualquer ventinho que entrasse ou saísse, melhorava um pouco a pedalada, né? Vocês acabaram pedalando mais que velejando ou não chegou a isso? Não, mas talvez em horas, né? Mas não em milhas. Mas, eu te digo que o pedal foi importante, porque nós realmente conseguimos andar, e foi importante porque não deixou a gente entrar naquela instabilidade de falar, nossa, acabou, não tem vento, a gente não consegue sair daqui, vai entrar mau tempo, a gente não tem para onde ir. Não, pedala e esquece, não pensa, sabe? Pedala e pedala e pedala. E onde terminou a rota? Chegaram na Groenlândia de novo? Próximo, né? Na ilha de Baffin, que é em frente à Groenlândia. A gente estava próximo à Groenlândia. Se a gente cruzasse ali, sei lá, 200 milhas, a gente chegaria na Groenlândia. Mas estava muito ruim o tempo, a meteorologia, né? E não valia a pena. E fora que terminar a viagem no Canadá, a gente já sabia que tinha um navio que uma vez por ano passa nas vilas, nas comunidades, e a gente tinha uma chance de mandar o barco embora. E se a gente chegasse na Groenlândia, a gente teria que descer até a capital, que é Nuuk, que está bem ao sul da Groenlândia. E isso demoraria mais uns, talvez, 15 dias, né? Então, era impossível, final de setembro, a gente estar naquela região. Num barco como o nosso, eu não falo que é impossível, porque impossível a gente nunca pode dizer, mas era arriscado, né? Vamos dizer assim.
Muito bom. Sabe que eu tenho um passatempo meio bizarro, minha mulher até duvida da minha sanidade, mas no YouTube tem uma câmera do aeroporto de Nuuk. E eu gosto de ver. Não acontece absolutamente nada lá. É lindo, e é um aeroporto lindo. É bonito, acredito. Em loco, então deve ser mais ainda. Mas às vezes eu falo, tem gente trabalhando lá, passa um caminhão, aqueles de serviço de aeroporto, aí volta. Não, e quando chega no inverno, você não vê nada, porque é noite, né? Tudo escuro. Agora tem um pouco de luz já, né? Mas é poucas horas que tem de luz. Vocês encontraram com o Belov lá? Sim, encontramos com o Aleixo. Estava programado ou esbarrou? Não. Inicialmente até o Aleixo, né? A gente tinha uma conversa com o Aleixo, dele levar os nossos 2 cinegrafistas, o Beto e o Alê. Mas ele, no final, achou melhor não, porque podia comprometer o timing da viagem dele, eu entendi. Mas como nós sabíamos que nós 2 iríamos fazer a viagem no mesmo ano, é impossível não encontrar, porque tem 2 lugares, que é Cambridge Bay e Joe Haven, que todo mundo passa, sem exceção. É o caminho, entendeu? Da passagem noroeste. É um lugar de abastecimento, é um lugar seguro, é um lugar que as pessoas param para esperar se o gelo abriu ou não abriu. Então, nós nos encontramos em Cambridge Bay, já sabendo. Então, quando nós já estávamos próximos, a gente já estava em contato com o Aleixo, e nós chegamos, se eu não me engano, 2 dias antes deles. E aí nós passamos uma semana lá presos por causa do mau tempo, ele também. Então, durante o dia, a gente almoçava no Fraternidade, jantava, jogava. Eram condições totalmente diferentes, né? Porque a Fraternidade era praticamente um transatlântico ali, né? 80 toneladas contra 450 quilos. Não, mas é muito legal, porque o Aleixo, né, esse barco, inclusive, é inspirado no barco do Igor, né, o Kotik. Uhum. Quem foi grande inspirador do Aleixo foi o pai do Igor, o Oleg. Então, o Aleixo construiu um Kotik um pouco maior, resultado de muitas e muitas conversas com o Oleg. Então, para o Igor, o Aleixo é quase um tio, né? É praticamente um tio, né? O Oleg era russo, o Aleixo é ucraniano, né? Eles falavam russo entre eles, eram muito amigos, e para ele nos receber foi muito bacana, e para nós também, né? E nós também tínhamos amigos, né, na tripulação, e de lá nós saímos juntos para Joe Haven, e Joe Haven nós ficamos junto com outros 2 barcos franceses presos mais 10 dias, porque o gelo fechou. Teve muita tempestade, muito vento norte forte, trouxe o gelo de volta para bloquear nosso caminho, e aí teve um momento dessa temporada de 10 dias em Joe Haven que todos não tinham certeza se a viagem ia ser concluída, ou seja, existia uma possibilidade de todo mundo invernar em Joe Haven. Quer dizer, nós não, porque não tem como invernar no nosso barco, mas voltar no ano seguinte para terminar a viagem no outro ano, porque nesse ano seria impossível, né? Então, foi um momento assim mais tenso, né, de incerteza, e eu já ficava pensando, né? Bom, a gente vai ter que tirar o barco da água, carregar para algum lugar, esvaziar o barco, sei lá, baixar o mastro, deixar ele tudo guardado em algum lugar para voltar daqui a 1 ano, imagina? Nossa Senhora, deu até preguiça de pensar nisso. Mas, contra todas as nossas previsões, de um dia para o outro, assim, não depois de alguns dias, né, o gelo começou a se movimentar numa direção contrária ao vento. E foi difícil de entender, falando, mas como o gelo pode ir contra o vento? E, na verdade, a corrente mudou e começou a ir para o norte e levar o gelo. Como a maior parte do gelo fica para baixo da água, né, ele obedece à corrente e não ao vento.
Então, abriu a passagem e todo mundo saiu rapidinho. Obviamente, eles ligaram o motor e foram motorando. E a gente, depois que o vento acabou, pedalou pra caramba. Tripulação é sempre um elemento complicado, né? Porque pode dar muito certo, pode acabar com tudo. Você e o Igor criaram uma relação de irmãos, pode-se dizer. Funciona bem, né? Mais que irmãos, eu diria assim, é uma relação perfeita. A gente não tem... Se você perguntasse para o Igor, né, e me perguntar o que poderia melhorar, eu não saberia dizer. Eu não creio que possa ser melhor. E então, nós, desde que fizemos o Pacífico, né, 2007, 2008, foi a nossa primeira viagem juntos, mas antes disso ele estava no Cotique quando nós fomos para a Antártica, né, e também no final da Rota Boreal. Nós tivemos uma parceria que se encaixou perfeitamente, mesmo com duas pessoas tão diferentes, né, umas gerações diferentes. Ele é francês, morou a vida toda num barco, engenheiro mecânico, matemático, né, ele tem uma cabeça de cientista, assim, muito pragmático, bem racional. E eu tenho um conhecimento diferente do dele, né, uma prática muito grande com regata, com o comportamento do barco, e também já tinha experiência das viagens anteriores, né? Então deu uma química boa, e também nós dois temos um temperamento semelhante, assim, em termos de... nós somos duas pessoas tranquilas, nós não nos apavoramos, não ficamos nervosos assim facilmente, nós temos uma certa estabilidade emocional, né? E nós dois temos um espírito muito cooperativo. Então, no barco existe às vezes até uma competição, que não é uma competição, para ver quem faz as coisas, né? Quem vai dessalinizar, quem vai aquecer, sabe? Existe muita companhia, muita vontade de fazer tudo, muito entusiasmo, e também existe uma atenção muito grande em relação ao outro, né? Ou seja, eu presto muita atenção no Igor, ele presta muita atenção em mim. Então, nós normalmente, na primeira viagem, nós tínhamos muitas coisas combinadas, turnos, né? Você sabe como funciona, né? 2 pessoas turno de 2 em 2 horas, né? Às vezes de 3 em 3, depende do dia. Nem sempre você está bem para fazer o teu turno e o outro está muito bem, então o outro pode fazer 2 turnos, né? Então, com o tempo, nós fomos percebendo que melhor do que ter um combinado engessado, a melhor coisa era você prestar atenção no outro, né? Um no outro, um cuidar do outro, para saber em que momento você pode ajudar ou ser ajudado, né? Então, até o Igor, acho que num dos depoimentos dele, ele diz assim, e é verdade, né? Que a nossa comunicação passou a não existir, assim, a comunicação oral. Nós não falamos mais nada, a gente percebe o que o outro está precisando. Se você está num turno da noite e está muito frio, e teu colega está lá descansando, como aconteceu agora várias vezes, puta, eu vejo o Igor lá dentro daquela mini cabine lá, quentinha, no saco de dormir, e lá fora está, sei lá, uma sensação de 10 graus negativos, um frio, você fazendo o agachamento, ginástica, para esquentar, né, porque barco você fica parado, né? E aí eu falo, não, eu vou aguentar mais 1 hora, porque eu acho que se ele dormir 4 horas, ele vai recuperar mais. E aí eu aguento, sabe, até quando eu não tiver mais energia, aí eu, puta, Igor, estou exausto, cara. Daí ele vai, aí eu consigo dar uma descansada mais longa, e aí quando eu acordo eu falo, bom, recuperei, eu não posso deixar meu colega lá fora, daí entra aqui, ou no turno, seja no Pacífico, seja no Atlântico. Então o nosso espírito é esse, né, de ser muito, muito colaborador. Eu acho que isso é um exemplo muito bom para quem está nos ouvindo, né, e pretende ir para o mar e não conhece esse espírito, né, de que esse é um ambiente extremamente duro, né, não tem muito poesia assim o mar, né, para quando você
lê um livro, né? Você tem uma poesia, né? Mas o dia a dia é duro. Num barco como o nosso é muito mais duro. É uma coisa assim que eu nunca me acostumei. Não é que eu fiz várias viagens e falo, não, agora eu já sei como é que é, eu vou fazer. Não, sempre quando começa uma viagem eu falo, nossa, eu esqueci que era tão difícil, né? Então, essa nossa parceria, ela trouxe muitos aprendizados para mim na minha vida aqui cotidiana em São Paulo. Você estar na tua casa e você querer colaborar com a pessoa que está com você querer fazer as coisas, você ter prazer de fazer, né? Sei lá, você vai fazer um jantar, eu não tenho problema nenhum em fazer, lavar a pia, tirar a mesa, não tem isso. Não tem esse pensamento de você fazer um corpo mole para o outro fazer. Eu faço, simplesmente. Até porque eu trabalhei com restaurante, né? Fui barman, depois tive restaurante, e na hotelaria você tem que ter esse, vamos dizer, talento natural de servir. Se você não é uma pessoa que gosta de servir, você não pode trabalhar com atendimento com pessoas, né? E quando você é barman, quando você é gerente, você trabalha de garçom, você faz recepção, o que precisar fazer você faz, né? Para atender a pessoa que está chegando no teu estabelecimento. E o barco é isso também, né? Você tem um companheiro e você também quer atender esse teu amigo, né? E isso acaba voltando para você. E aí fica um círculo virtuoso, né? Porque um vai devolvendo para o outro esse cuidado e o projeto vai em frente. Estamos indo para o final aqui. O que eu acho muito legal é assim, aqui tem uma lenda, que depois que o homem conquistou os polos, que as aventuras terrestres no planeta Terra acabou, né? Mas você tem um brilho no olho tão bacana falando das coisas que você faz, que é legal. Ainda tem muito que ser descoberto, né, pelo homem de vários meios. Nisso, para a pergunta final aqui, por que você veleja? O que você acha que te leva a ir para esses lugares? E não vale dizer que é porque está lá, porque essa já foi. Não é por isso, não. Bom, inicialmente, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tenho lembranças em Santos, né? No colo do meu pai, ele falando sobre as regatas, ele velejava de estar em 1928, no Lago de Como. Ele me mostrou um livro, algumas fotos dele velejando, e eu fiquei encantado com isso. O meu pai, né, imagina, eu nem entendia direito o que era um velejador, né, com 7 anos. E meu pai morreu cedo, também a gente nunca velejou, em Santos a gente tinha lancha, e depois que ele morreu, quer dizer, eu com 14 anos, eu já tinha um sonho meu, pessoal, já construído a partir da imaginação, né, das histórias que meu pai contava. Eu já tinha vontade de dar a volta ao mundo. Eu pegava um ônibus até o aeroporto, que era o único lugar que tinha revista importada na época, para comprar com as minhas economias uma revista assim, de uma Sail, uma Magazine, que tinha, enfim, artigos sobre vela, né? Muitas vezes eu nem entendia o que eu lia, mas eu ficava me imaginando, né? Aí meu pai morreu e isso aí ficou parecendo que ficou uma coisa muito distante da minha realidade, do meu alcance. Mas com 22 anos eu comprei um Hobby 16 com um amigo, com o Maurício, e aí começamos a velejar, competir, velejar, e quando eu subi no Hobbycat eu falei, é isso que eu quero fazer. Obviamente não larguei meu trabalho, foram mais ou menos até a primeira viagem, uns 14 anos, né? Eu corri 10 anos competindo de Hobby 16, sou campeão americano, velejei bem na classe, e depois eu parei em 91 e 94 foi a Miami Ilhabela, com o Hobbycat 21 pés. E inicialmente eu tenho o sentimento que eu fui para o mar buscar o meu pai, né? A imagem do meu pai que ficou perdida, as saudades que eu sentia.
de alguma forma eu queria me sentir próximo a ele, fazendo algo que ele fez. E com o tempo isso foi se desfazendo, né? Porque eu fui vendo que meu pai não estava propriamente no mar, e que aquilo era uma busca simbólica, né? E fui entendendo que aquela busca era uma busca pessoal minha mesmo, né? Obviamente que foi inspirado pelo meu pai, o DNA também, da família, né? E foi um chamado, né? E eu confesso a você que eu não saberia fazer outra coisa, né? Se eu nascesse novamente com essa lembrança que eu tenho da minha vida, eu faria, não tudo igual, mas eu buscaria um caminho semelhante desse, né, em relação ao mar, porque no mar eu encontrei, não foram apenas as viagens, os roteiros e todas as coisas que a gente conheceu, mas eu encontrei um lugar de distanciamento, né, de isolamento, onde eu pude me olhar e olhar minha vida de uma perspectiva diferente, de longe. E eu achava estranho logo no começo isso, porque eu falava, como é que eu posso estar aqui desconectado do mundo, sem ler uma revista, sem ver televisão, e ter uma visão muito mais clara da vida em relação ao tempo que eu estava em São Paulo, em Santos, rodeado de milhões de informações, né? Até eu entender inicialmente que essas informações não são informações que geram conhecimento ou crescimento. O que gera o crescimento e a expansão é a experiência. E essas viagens todas foram viagens longas, né? A primeira quase 10 meses, a segunda 6 meses, o Pacífico vários meses. Então era como se eu estivesse tirando férias do mundo, como ele é percebido pela maioria das pessoas, né? E fosse embora do mundo para ver o outro mundo de um outro ponto de vista e conseguir me enxergar muito melhor. E aí tudo começou a fazer sentido, né? Eu falei, bom, mas realmente, se eu não me conheço, como é o que eu posso querer entender alguma coisa, né? Então, o mar, para mim, tem esse sentido, né? De ser um lugar que me leva para um estado de percepção e de consciência muito mais expandido, onde eu consigo ter uma percepção mais próxima de quem eu sou. Muito obrigado, Beto Pandiani, os maiores velejadores desse Brasil. Obrigado por aceitar o convite. Quando quiser vir a Santos, a gente almoça, toma um café. Lá na Ponta da Praia, né? Com certeza. Está revitalizado lá, está bem bonito. Muito legal, Beto. Eu adoro lá, super bacana. Legal. Muito obrigado. Obrigado a você que assiste e vamos no Pano Mesmo.